Que episódio sensacional de mais uma prova que animes podem melhorar e muito a experiência do mangá. Vem comigo comentar mais um episódio de Demon Slayer. Olá, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra falar de episódio 3 da temporada 3 de Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer. Esta que voltou com o Ufotable, já começou com um episódio mais longo que foi inserido em um filme, episódio maravilhosamente bem animado, um segundo que deu um esquenta, apresentações e agora um terceiro que já começou com a ação. Apesar de estarmos entrando aqui em um arco que muitas pessoas não gostam pela ausência de Inosuke, Zenitsu ou simplesmente porque acham que não é tão bom assim, já quero começar dizendo que este episódio, aliás, esse vídeo não tem spoilers do mangá, então quem não lê, fica tranquilo, mas o canal aqui tem outros vídeos com spoilers caso você curta esse tipo de conteúdo. Bem, esse episódio, sem spoilers, adaptou o capítulo 105, 106 e 107 do mangá. A gente continua numa mesma média de ritmo de adaptação e, na verdade, na minha opinião, o que a gente vê claramente até aqui, como já viu em vários outros exemplos de Demon Slayer, o anime, é que o anime consegue melhorar muito, inclusive cenas, sequências que foram mal aproveitadas ou até confusas no mangá. E às vezes na confusão do mangá, certos sentimentos, nuances ou até elementos de transição entre uma batalha, um golpe e outro podem se perder. E perder coisas importantes é o que você não pode fazer porque acaba daqui a pouco a promoção para você ganhar uma camiseta como essa que estou utilizando e está passando na sua tela com todos os Hashira. Estampa maravilhosa e exclusiva dos pilares de Demon Slayer que você encontra aqui nesse link loja.com.br/Gabi-Xavier. Só até hoje você pode ganhar uma camiseta como essa ou uma caneca como essa, que também é lançamento lá na loja. Drink and Bankai. Libere sua Bankai com essa caneca incrível. E a promoção é a seguinte: você compra um moletom e adiciona no carrinho o moletom e a camiseta que você quiser nesse link aqui embaixo, como essa dos Hashira. Usa o cupom uma camiseta e você não paga a camiseta, não tem nenhuma treta, a camiseta sai de graça, essa é a promoção, e com o mesmo cupom, se você adicionar moletom e caneca, se você quiser, a caneca sai de graça. Mas a promoção acaba hoje, domingo, 23h59, então se você está assistindo esse vídeo ainda no domingo, dia 23 de abril, corre, aproveita, ou se não for dia 23, vai no site que direto tem promoção também. Mas então, eu acredito que este é um arco que tem potencial sim, a gente começa acompanhando já com a apresentação, aparição e ataque de duas luas superiores, não apenas uma, e há a inserção, apesar da ausência de Inosuke e Zenitsu, de outros personagens participando dessas batalhas. A outra Hashira, Hashira do Amor Mitsuri, nesse momento ainda não fez qualquer aparição em batalha, mas só nesse episódio tivemos dois papéis diferentes, que foi do Toki. Toki acabou sendo arremessado com sua extrema leveza e tamanho pequeno, mas óbvio, já tá entrando na batalha, e do Genya, que é um personagem que se formou ali na prova de seleção final com o próprio Zenitsu, o Inosuke e o Tanjiro, e ele não foi aproveitado ainda. E ele já surge trazendo mistérios e questões que serão interessantes também. Então eu sim valorizo esse arco e eu, de novo, acredito que esse episódio 3 veio para mostrar que o potencial dele tá só começando. Por exemplo, o episódio ele começa com o gancho ali da espada de 300 anos, pelo menos eles cogitam que seja uma espada de 300 anos, porque estava escondida dentro de um boneco do espadachim mais poderosão de todos, que foi feito 300 anos atrás. Então a espada possivelmente tem a mesma base ali de tempo. E uma espada do período Sengoku, segundo o Kotetsu, seria de um metal, de uma Nichirin muito mais poderosa. Então, Tanjiro, você não estava precisando de uma espadinha, você não é gente boa, pega essa espada aí. Essa dinâmica entre Kotetsu e Tanjiro de pega espada, não pega espada, e meu Deus, que coisa incrível, os dois admirados e o Tanjiro querendo, mas não querendo, se sentindo culpado, mas enfim, isso tudo no mangá são pequenos trechos, sempre mais cartoonizados do que o traço normal do mangá em si, mas eu acredito que o anime, em pouquinhos segundos, conseguiu trazer a carga de humor maior, bem aproveitado, sem estender tanto tempo. Porém, em seguida, eles descobrem, para a frustração de ambos, que a espada estava enferrujada, óbvio, tá guardada ali há muito tempo, Tanjiro não poderia usar, até que, aí de novo eu dou um crédito pro anime, surgiu a figura que Tanjiro estava procurando naquela Vila dos Ferreiros desde o início. Naganesuka, o seu ferreiro, que sempre era grosso e reclamava porque o Tanjiro só quebrava a espada, ele não ia mais fazer. De repente ele surge com uma trilha como se fosse um personagem poderosão chegando mesmo, e seus passos com efeito sonoro, ele gigantesco e musculoso, porque ele tava esse tempo todo nas montanhas, escondido com vergonha de estar fazendo espada que quebra o tempo todo. Não só isso, o que é revelado pra gente é que ele realmente é uma pessoa muito difícil, muito grossa. Então ninguém mais quer fazer espada com ele, e ele tava ficando forte, fazendo um treinamento bizarro,
para conseguir aguentar uma técnica milenar da sua família e fazer a melhor espada possível pro Tanjiro. É uma forma de carinho, apesar de todo o seu jeito esquisitão, e não à toa sua aparição também reúne bastante esse toque de humor, né? Ele já vem com esse perigo esquisito e ele já vem pegando a espada sem explicar, do tipo, confia em mim, deixa comigo, e os dois não, mas a espada não é sua, e o Tanjiro não é do Kotetsu, mas ele vai e arremessa os dois jovenzinhos longe, ainda mais que ele tá extremamente musculoso. Ele não é muito verbal, né? Ele não se explica. Eu gosto dessa dinâmica de climas dentro de Kimetsu, inclusive este é de novo um episódio que demonstra muito bem isso, porque a gente sai de um gancho de algo importante, que é uma espada escondida num boneco que esconde algo de um passado que tem vínculo com antepassados do próprio Tanjiro ou da família Kamado, e de repente a gente entra numa cena que é de puro humor, que de novo eu acredito que foi muito valorizada no anime em relação ao mangá, portanto tá muito melhor, e de repente a gente já cai de novo em outro fato importante, que é o ferreiro, que era o propósito de levar ali o Tanjiro para aquele lugar super secreto e importante para toda a organização dos espadachins. Ele estava pronto para usar não só suas técnicas e fazer uma espada, mas pegar aquela espada enferrujada que tem potencial de ser muito melhor, que tem algum vínculo com esse boneco do espadachim mais poderoso de todos, e dar pro Tanjiro, quer dizer, recuperá-la, reajustá-la para que o Tanjiro consiga usar e quem sabe não quebrar mais ao utilizar a Hinokami Kagura, ou a dança do deus do fogo. O processo seria secreto, quem veria apenas seria o Kanamori-san, e eu amo que o vínculo e finalização disso tudo que aconteceu é uma contação de história do Tanjiro pro Genya, que não tava nem aí pro que tava acontecendo com o Tanjiro, porque a gente viu no começo desse arco que o Genya tava ali, inclusive nas termais, momento que é relembrado por causa de outro ponto de comédia, né, alívio cômico que eu acho sensacional nesse episódio, e o Tanjiro, bondoso como é, essa pessoa que tem uma pureza de transformar todo mundo ao seu redor e não tem raiva de qualquer um, traços que alguns diriam que o tornam boboca, e eu não acho isso, porque ele consegue reconhecer muito bem, como diz para o Tokito nesse episódio, intenções ruins e não ruins. O Genya é grosso, mas possivelmente não é alguém ruim, por isso que o Tanjiro tenta se aproximar, e por isso que o Genya diz não me chama pelo primeiro nome, e o Tanjiro continua chamando, por isso que Genya diz para o Tanjiro que não quer saber, e o Tanjiro continua contando e depois pensa em chamá-lo para tomar um café da manhã no dia seguinte. Não é ingenuidade, é talvez uma capacidade de enxergar as pessoas para além das falas delas, para além desses mecanismos de defesa que cada um tem, para além das fraquezas e dificuldades, ele consegue enxergar o ser humano. Mas Genya vem nesse episódio com alguns detalhes que não podem ser deixados de lado, foram apresentados como comédia, mas que são importantes. Primeiro, que ele, né, lembra que o Tanjiro quebrou o braço dele no primeiro encontro, depois da seleção final, e isso aconteceu porque o Genya foi agressivo, ele queria saber da sua espada, ele foi pra cima de uma das filhas do Oyakata-sama, ou seja, do líder dos exterminadores de Onis, e ele tava ameaçando, por isso que o Tanjiro foi, segurou seu braço, e quando o Genya não recuou, ele quebrou. Não é como se o Tanjiro fosse agressivo, e aí tá uma prova de que ele não é boboca. Ele tá sendo, nesse momento ali da Vila dos Ferreiros, super amistoso com o Genya. Mas no momento que o Genya foi agressivo, desnecessário, ele, Tanjiro, foi impetuoso o suficiente pra simplesmente parar aquela atitude que não estava correta. Só que além de relembrarmos toda essa situação, o Genya, ele tá ali com os dentes completinhos, e isso é algo que chama a atenção do Tanjiro, porque a primeira aparição dele neste anime da terceira temporada, ele aparece nas termais ali da Vila dos Ferreiros com um dente caído, ele segurando esse dente, inclusive. Foi um foco muito grande nessa situação. Dente esse que agora parece ter crescido do nada, aí você se pergunta o porquê, assim como o Tanjiro também. Seja como for, a pergunta do Tanjiro em relação ao dente faz o Genya ficar pensativo e quieto e reflexivo. Durante um tempo ele não responde essa pergunta, né, diz que o Tanjiro tá viajando, mas não teria como o Tanjiro estar viajando, e aí vem mais um ponto de alívio cômico que eu acho sensacional nesse caso, que é como se fosse realmente um alívio, né, uma risada do nada, espontânea, porque Tanjiro guardou o dente que Genya deixou cair, ou seja, que nojo quem que faz isso. Amo mais esses momentos do que a abertura do anime, que é uma longa sequência de muito humor e risada. E não demora para o primeiro desafio aparecer, e antes de tudo com um demônio que pouco aparece no restante do episódio, porque o primeiro ataque do primeiro Oni não é aquele que depois a gente vê enfrentando o Tanjiro, Nezuko, o Genya e tudo mais. Na real, é do Gyoko, é a lua superior número 5, a do vasinho, que deixa um vasinho ali perdido no meio do caminho,
de um ferreiro que estava voltando do onsen, relaxadão, coisa e tal, e ele é engolido quando é curioso com aquele vaso, ele é consumido, pelo menos parcialmente, pelo Gyoko, que diz que ferreiros têm gosto terrível, e eu achei interessante que os efeitos sonoros, eles são bem assim, nojentos, explícitos, o sangue pulando, isso que muitas pessoas acham que é sempre censurado e tal, eu achei que no anime ficou muito mais evidente do que nas páginas, teve alguns microsegundos de sangue sendo jorrado ali em close do ferreiro saindo e um tempo suficiente de vermos o seu corpo retorcido depois de ser cuspido para fora pelo Gyoko. Foi uma cena impactante para mostrar um pequeno pedaço do que aconteceria pior dali pra frente. Outra dinâmica que acontece, além das trancinhas fofas que Tanjiro faz na sua irmã, é o Hashira da névoa, Muichiro Tokito, acordando o Tanjiro segurando o seu nariz. Tanjiro esse que não teve uma reação rápida, aí de novo, segundo ele, porque não sentiu qualquer coisa ruim vinda deste Hashira. Este é um Hashira que também esconde muitas coisas, que parece ser mais vazio, muito frio, calculista, seguindo regras muito mais do que entendendo sentimentos. Não é que ele seja ruim. Por isso, o Tanjiro não tem nenhuma reação de defesa ou de ataque em relação a ele. E ele também tá ali esperando sua espada ser refeita, só que o ferreiro dele tá junto do ferreiro do Tanjiro. E aí, duas luas superiores foram mandadas no episódio de abertura pelo Muzan para uma pesquisa, né? Um deles disse que tinha uma informação, e o Muzan disse, só acredito se você confirmar, junto com o outro. Luas superiores 4 e 5, Rantengo e Gyoko, foram juntos para a Vila dos Ferreiros. Eles conseguiram encontrar esse spot tão importante e eles estavam prontos para eliminar todos que estivessem ali. O primeiro desafio que aparece é da Lua Superior 4. A lua superior que parecia um demônio que se arrasta, que tem medo, que chora, mas que tem habilidade o suficiente para chegar na sala em que estavam Hashira e o Tanjiro, que é sensível, como já falei diversas vezes nesse vídeo, a cheiros, sentimentos, ameaças e tal, e ele é percebido como presença, mas não como Oni. Não como uma lua superior, ou seja, ele conseguiu esconder a sua presença maligna até ele chegar a aparecer, basicamente. A partir do momento que ele apareceu, aí sim, eles notaram que era uma lua superior, não o seu nível, porque ele não tinha demonstrado ainda qual era o seu olho ou a sua escala entre os demônios mais poderosos do Muzan. A reação do Hashira da Névoa foi rápida. Ele deu um ataque muito veloz, deu um cortezinho de raspão, em seguida o Muichiro ele conseguiu até cortar o pescoço, mas assim como a Lua Superior número 6, que a gente assistiu na outra temporada, o ponto fraco desses Onis mais fortes não necessariamente é pescoço. Você não vai matar cortando o pescocinho, não é a coisa tão fácil quanto foi com os mais fracos até agora. Cortar o pescoço, inclusive, deste demônio em específico, faz com que ele consiga atingir o seu ápice de força, porque cada vez que se corta o seu pescoço, ele se multiplica, ele aumenta a quantidade. Nesse episódio, vimos a sua subdivisão em até 4 demônios, mais jovens, mais fortes e demonstrando ali peculiaridades ou sentimentos diferentes. Porém, de todos que a gente já viu, os sentimentos que pudemos diferenciar foi raiva e um que tinha muito prazer, alegria, né? Foi a primeira dupla que contrastava bastante em sentimentos e reações. Após novos cortes ali feitos dessa vez pelo Genya, a gente viu outro mais no final do episódio que demonstrava tristeza. E a coisa ficou mais complicada porque depois que eles se subdividiram pela primeira vez entre o da raiva e o do prazer lá, né, da alegria e tal, o Tokito, que é um Hashira novinho, muito pequeno e leve, por curiosidade, já falei isso em vídeos separados, mas ele usa as vestes muito largas para que não consigam prever os seus movimentos, então é de propósito, não é que ele é machucado. O golpe o arremessa muito longe, mas eu acredito que pela força do golpe, pelo seu corpo mais frágil, entre aspas, né, mais leve, ele acabou sendo levado para muito longe e precisou voltar. Ele não ficou ferido com esse primeiro ataque. E o Tanjiro, ele não foi arremessado para super longe porque a Nezuko, que estava ali evitando a sua transformação porque o Tanjiro estava, entendo eu, com precauções, porque da última vez que ela se transformou completamente como Oni, ela acabou quase cedendo à sede de sangue, ele mandou o sangue dela para a amostra para Tamayo e ainda não voltou com resultados, ele ainda tá cheio de dedos sobre o que mudou ou não mudou com a sua irmã como Oni. Seja como for, ela se transforma a tempo de segurá-lo, e ela como demônio, ela consegue ter uma força, uma suficiente resistência para não ser arremessada da mesma maneira que o Tokito foi.
Por isso que o Tanjiro fica. E quem chega ali pra ajudá-lo depois é o Genya. Genya, que vem com uma arma que claramente foi forjada ali com metal semelhante ou igual ao da Nichirin, das espadas, porque inclusive o Tanjiro percebe que essa arma consegue, as balas conseguem produzir ferimentos e até arrancar pescoço dos demônios. E por mais que o Tanjiro tentasse avisar pro Genya que cortar pescoço era justamente o que o demônio queria para se subdividir e ficar mais forte, não deu tempo. É exatamente isso que ele faz, é o que acontece. O Tanjiro é levado por um desses demônios pelos céus, embora dali, fala pra Nezuko ficar e ajudar o Genya, que foi ferido na barriga. Um ferimento que poderia ser mortal. E esse episódio, ele termina de uma maneira com ganchos, vários ganchos em diversos personagens, né? Que são muito caóticos, porque o Genya termina ali, o que a gente vê com um ferimento muito forte na barriga, apesar da Nezuko ter ficado para ajudá-lo e tentar salvá-lo. O Tanjiro, ele vai para os céus, ele consegue com um golpe da dança do Deus do Fogo produzir um mini ferimento, talvez um demônio que não deixou que ele tomasse o ataque totalmente de frente, né, limpo, que foi um ataque bizarro, né, que sai da boca do demônio e jogou ele pro chão, mas ele caiu já um pouquinho mais machucado, debilitado, ainda vivo, mas foi pego pelo demônio no pé, já ameaçando atacar ele em seguida. E é aí que a gente para com o Tanjiro. Pra depois voltarmos pro Tokito, que tava voltando de boa, articulando quem que ele precisava salvar primeiro, prioridades mais fortes, mais importantes e coisa e tal. E ele faz um pequeno desvio para ajudar o Kotetsu, depois que ele lembra, olha só como o Tanjiro muda tudo ao seu redor. Quando ele lembra de uma fala do Tanjiro que na hora que ele ouviu já despertou alguma coisa ali perdida na sua mente, sobre como ajudar pessoas não é simplesmente porque você tá sem ter o que fazer, porque você não tem mais nada de interessante no momento. Na real, tudo que você faz pro outro acaba em algum dia voltando pra você. Por isso que ele vai ajudar o Kotetsu, uma criança que não tem habilidades grandes, que não é importante ali, mesmo que aquela figura que estivesse atacando o Kotetsu, pelo que o Muichiro percebeu, não era nenhum dos demônios em si. Era uma projeção, parte da sua magia, vamos dizer assim, do poder do demônio. Tanto é que, se vocês notarem, o peixão, o bicho bizarro que estava atacando o Kotetsu e que o Muichiro consegue chegar e deferir um golpe já para protegê-lo, ele tá com uma espécie de super jarrão na sua cabeça. Então dá para você associar que esse, por exemplo, não é um ataque daquele demônio, provavelmente, que tá com o Tanjiro, Genya e Nezuko. Que a gente teve a primeira aparição do Gyoko, que é o Lua Superior 5, que a gente sabe que tá ali. São dois demônios, poucas pessoas, apesar de sabermos que Mitsuri tá ali por perto também, e que já começaram uma batalha completamente diferente em desafios do que a gente teve até esse ponto. E este foi mais um vídeo comentando extensivamente, como sempre é o que eu faço aqui, gente. E se vocês gostarem, se inscrevam, continuem no canal, comentando episódio novo da terceira temporada de Demon Slayer. Domingo você tem encontro marcado comigo, se quiser, claro, continuar vendo eu falar sobre este anime. Comentaremos todos os episódios semanalmente aqui no canal, então se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para ajudar e espero você em todos os próximos vídeos. E aproveita que dá tempo ainda de você ganhar uma camiseta dos Hashira lá na minha loja, loja.com.br/Gabi-Xavier. Acaba hoje, não perde a oportunidade, é só comprar moletom, camiseta ou moletom e caneca. Com o cupom aqui na tela você não paga ou a camiseta ou caneca. Aproveita porque essa estampa dos Hashira é lançamento e tá lindíssima. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!